E aí, pessoal, agora está na hora da gente se aprofundar um pouquinho mais com relação ao periférico do SPI, que fica dentro do OVR. Então, eu já comentei no vídeo anterior um pouquinho sobre o funcionamento desse tipo de comunicação, então eu vou pular algumas etapas aqui da aula. Tudo aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior está bem detalhado nas primeiras páginas por aqui. E você também tem como acessar lá, tanto pelo datasheet quanto pelo livro que eu indiquei. Lá você tem até mais detalhes, né? Tá um pouco mais detalhado do que esse meu resumão aqui, certo? Então, aqui só para relembrar, a gente tem uma comunicação do tipo full duplex, que significa que existem duas vias, uma de entrada e uma de saída. Isso já é diferente da comunicação I2C. Um outro aspecto também que é diferente é com relação à seleção do dispositivo, que não possui um endereço e sim um pino de seleção, que é o Slave Select ou então Chip Select, vai depender aí do dispositivo que você está trabalhando. Geralmente eles são acionados em nível 0, tá? Raramente eu vi um chip que é ativado em nível lógico 1. E aqui também eu mostrei até no exemplo da apresentação que os dados eles se comunicam numa forma de anel, onde o mestre envia uma informação e ao mesmo tempo ele já vai recebendo informação do escravo também. Então, eu já comentei aqui alguns outros detalhes. Aqui tem a questão da ligação, a ligação tradicional, onde nós temos vários pinos do microcontrolador, que são os Slave Selects, né, ou GPIOs do microcontrolador, que vão acionar os Slave Selects de cada escravo, de cada dispositivo. E tem a outra ligação, que é a ligação em anel, onde temos aí a saída do mestre, que é ligada na entrada do escravo, e a saída do escravo, que é ligada na entrada do outro escravo, e assim por diante, até o último escravo, que retorna lá para o mestre, tá bom? E aqui tem algumas nomenclaturas, né? Tem a nomenclatura que eu já tinha comentado com vocês, né? O que significa MOSI, que é Master Output, Slave Input, MISO, Master Input, Slave Output, o SCK, que é o Serial Clock. Esse clock, uma das vantagens do SPI, né, com relação ao I2C, é com relação à velocidade. Então, a gente pode trabalhar com frequências muito próximas de 20 MHz, diferente do I2C, que era 3.4 MHz. E com um outro agravante, aqui nós temos 20 MHz trabalhando com full duplex, enquanto no I2C a gente tem no máximo, para microcontroladores mais rápidos, 3.4 MHz, porém trabalhando sempre como half duplex. Nos microcontroladores mais tradicionais, aí, como o AVR, que a gente usa, né, com Arduino, PIC, entre outros, a gente costuma trabalhar entre 1 e 4 MHz. Dificilmente a gente ultrapassa essa frequência. E aí tem o bit de Slave Select. Esse aqui é um bit exclusivo dos escravos, tá? Dos dispositivos que são escravos. Lá no microcontrolador ele tem um bit específico para isso, caso você configure ele como escravo. Se você trabalhar com um mestre, qualquer GPIO dele pode ser utilizado para fazer o acionamento do Slave Select lá do dispositivo. Aqui tem o funcionamento, como eu já mostrei na apresentação anterior. E aqui embaixo tem os modos que a gente pode trabalhar, né? Os diferentes modos que a gente pode trabalhar com esse tipo de comunicação. Eu acredito que essa é a única parte mais complicadinha, né? Não digo nem complicada, mas mais trabalhosa do SPI. No I2C nós tínhamos ali vários critérios, tinha condição de start, condição de stop, enfim, um monte de coisa. E aqui não, a gente tem alguns modos de funcionamento, tá bom? São 4 modos de funcionamento no total, um que diz respeito à borda de acionamento, né, do clock, borda de descida ou borda de subida, e um outro que diz respeito a um pequeno atraso com relação à leitura. Então, basicamente, quem controla isso é esse bit CPHA, okay, que pode ser 0 ou 1, vou falar daqui a pouquinho nos registradores, e esse outro bit chamado CPOL, pode ser 0 ou 1 também. Então, nesse caso, quando o CPHA é 0, isso significa que a leitura, né, a leitura e a escrita ali no dispositivo não sofre nenhum tipo de atraso. Ou seja, o primeiro pulso que é dado pelo mestre já causa um retorno ali do escravo também. E aí, esse primeiro pulso ele pode ser tanto na borda de subida, como está aqui com esse CPOL em 0, como ele também pode ser na borda de
descida, tá certo? Então aqui seria a amostragem, né? Ele está falando que essa amostragem do valor que eu estou mandando lá para o dispositivo está sendo feito nessa primeira borda. E essa primeira borda a gente escolhe qual que é, se é subida ou então descida. Quando nós utilizamos esse CPHA em 1, significa que a primeira borda de acionamento ela vai ser ignorada, não existe uma amostragem na primeira borda, por isso a gente chama de atraso. Então ele deixa essa primeira borda passar e aí a partir da segunda que ele faz a amostragem ali para o dispositivo, que ele pega o valor que está vindo do dispositivo. E novamente a borda a gente pode escolher tanto borda de descida quanto borda de subida, vai depender também desse CPOL aqui que a gente vai trabalhar. Tá vendo que aqui do lado tem o modo, ó, modo 1, modo 3, modo 0 e modo 2. O mais comum é a gente trabalhar com esse primeiro módulo aqui, que é o CPOL em 0 e o CPHA em 0. Quem vai ditar a regra de como você vai usar é o próprio dispositivo. Então lá no datasheet a gente vai ver logo mais, no datasheet do dispositivo que a gente vai usar, que ele mostra esses mapas de tempo também, e a gente consegue interpretar e saber qual que é o melhor modo de funcionamento. Um outro detalhe importante que tem aqui embaixo é isso aqui, ó, MSB First ou LSB First. Por padrão, a gente trabalha sempre com MSB First, então esse bit aqui ele já vem nativamente em 0, que é o DORD. Se a gente mudar ele para 1, o bit menos significativo vai ser enviado aí primeiro para o dispositivo. O mais comum é sempre que o mais significativo seja enviado antes de todos os outros, tá bom? Sempre do bit 7 até o bit 0 e não o contrário. Mas aí vai depender também do dispositivo. Alguns podem exigir aqui que se utilize LSB, então você vai ter que fazer a configuração para ele também. Continuando aqui, tem a parte do periférico interno, então, como que ele funciona internamente, como que ele é construído. Então vocês vão ver que, na verdade, ele é um pouco mais simples do que o I2C até nesse ponto. Então, a gente tem aqui o bloquinho, que é o bloco responsável pela geração do clock. A gente pode mudar a velocidade dele de acordo com esse divisor. Tá? Não existe nenhum cálculo para a gente trabalhar com ele. É simplesmente a entrada do oscilador, no nosso caso de 16 MHz, dividido por um desses fatores. Tá? Então, se a gente dividir lá por 16, a gente vai ter uma frequência. Se a gente dividir por 128, a gente vai ter uma outra frequência. Tá? Por exemplo, se eu pego 16 MHz e divido por 16, eu vou ter 1 MHz de frequência gerada ali para a minha comunicação SPI. Okay? Basicamente é isso. Aqui no nosso exemplo, a gente vai dividir por 64, uma velocidade um pouco menor, até por estar usando simuladores, mas os dispositivos eles vêm descritos qual que é a velocidade máxima que eles podem trabalhar também. Então aqui embaixo a gente tem esse bloquinho de controle, que é o que controla o clock. Então esse SPR1 e SPR0 é responsável por mudar o fator de divisão, enquanto esse SPI2X é o que faz com que a gente consiga ter velocidades maiores. Então daqui a pouco eu mostro uma tabela e isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Esse outro módulozinho aqui embaixo, nesse outro bloco, ele é a parte de controle. Então a gente tem todos os registradores de controle de clock e também de dados. Então aquele controle que eu mostrei lá em cima de MSB, LSB First, de seleção se você quer trabalhar como mestre ou como escravo, se você quer trabalhar com borda de subida, borda de descida, com ou sem atraso, habilitar ou desabilitar a interrupção, tudo é feito por aqui. Okay? Daqui a pouco também a gente vai ver com detalhes. E aqui em cima é o bloco de comunicação. Nesse bloco de comunicação ele tem a lógica do clock, que é controlado pelos bits lá o CPOL e o CPHA, que a gente comentou ali em cima, basicamente. E aqui você também tem o bit de seleção de mestre ou escravo, porque o comportamento vai ser diferente, correto? Se ele é escravo, ele não gera clock, ele apenas recebe. Agora, se ele é mestre, ele envia. Tanto é que está aqui do lado, ó. Esse M é de master e o S é de slave. Então, se você configurar ele como mestre, ele envia um sinal de clock. Se você configurou ele como escravo, ele recebe um sinal de clock do outro mestre que está externamente a ele ali. Tá bom? E aqui em cima, a gente tem a parte de
registrador de deslocamento. Então, tem o bit mais significativo, o bit menos significativo, o registrador de deslocamento e aqui embaixo o buffer de leitura desse registrador. Então, toda a informação que a gente vai enviar ou receber por esse tipo de comunicação vai passar por esse bufferzinho aqui. E esse buffer ele vai jogar no registrador de deslocamento e ele vai enviar aqui ou para o slave ou para o master. Vai depender de como você configurou, por isso que tem essa derivação aqui. Tá? No nosso caso, a gente está definindo ele como master, então de master ele vem para cá e a saída vem para cá. Ligando isso internamente aqui por esse bloquinho pelo MISO e o MOSE, como a gente viu lá na apresentação. Não tem muito segredo, né? O dado que ele receber do escravo, depois de recebido aqui no registrador de deslocamento, é armazenado nesse buffer de leitura, e aí a gente faz a leitura desse buffer e manipula a variável da forma que a gente bem entender. Aqui tem a explicação do que eu acabei de falar para vocês. E descendo um pouquinho mais, a gente tem a área de registradores. Nessa área de registradores, a gente tem o SPCR, que é o SPI Control Register, né, responsável por manipular o bloco de controle, que eu tinha comentado. Então, a gente tem o bit de habilitar a interrupção, o bit de habilitar o módulo, o bit que muda a ordem para LSB ou então MSB, tá? O bit que seleciona se o nosso microcontrolador vai ser mestre ou escravo. No nosso caso vai ser mestre, então ele vai ser nível lógico 1. O CPOL é a polaridade do pino de clock. O CPHA ele vai gerar aquele pequeno atraso. E o SPR1 e SPR0 é a seleção do fator de divisão. Agora vem aquela questão que eu tinha comentado com vocês desse bit aqui, ó, SPI 2x. Vamos lá dar uma olhada. Se esses dois bits aqui, ó, dependendo da forma que eles estiverem configurados, eles vão obter essas frequências aqui, ó. Então, é a frequência do oscilador por 4, por 16, por 64 ou por 128. Se eu quiser uma velocidade maior, por exemplo, aqui a maior velocidade que eu conseguiria era a divisão por 4, 16 MB dividindo por 4. Se eu quisesse mais rápido que isso, obrigatoriamente eu preciso habilitar esse pino aqui, ó, esse bit aqui, que é o SPI 2x. Com ele habilitado, eu consigo outras frequências, tá bom? Então eu tenho aí no total 8 frequências diferentes para trabalhar com SPI. Aqui tem o registrador de status. Então a gente tem, ele é responsável tanto pelos bits de status quanto por esse bit SPI 2x. Então eu preciso habilitar ele em um outro registrador. E aqui ele tem a flag de interrupção e a sinalização de colisão. Então se você tentar enviar uma informação, né, um dado para o registrador durante uma transmissão, esse carinha aqui vai para nível lógico 1, avisando que está tendo uma comunicação ali, você não pode fazer isso. Num produto final, num projeto mais complexo, o ideal é que você sempre monitore essas flags de erro, né, flags de falhas. Mas no nosso caso aqui, como são apenas alguns exemplos, eu vou acabar pulando essa etapa, né, para não confundir demais. Mas a informação está aí, ela é muito fácil de ser utilizada, tanto no datasheet quanto no livro, está bem completa essa questão. E o registrador de dados que a gente vai usar, que é aquele buffer que eu tinha mostrado, que é o SPDR. Então ele vai servir tanto para a transmissão de um dado, quanto para a recepção de um dado. Galera, com relação ao periférico, a construção dele e aos registradores, é basicamente isso. Como eu já tinha falado para vocês, ele é bem mais simples, né? Bem menos trabalhoso do que a comunicação I2C. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com um exemplo. Então, antes da gente fazer o código, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula anterior. Vou mostrar o dispositivo que a gente vai trabalhar, que nesse caso aqui é um conversorzinho AD, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.